A gente não tem experiência com essas pessoas, mas o que nós queremos fazer é um modelo para os demais. Uma coisa que eu vejo, todo obreiro que sair daqui, primeiro de tudo, ele vai ter que ser sócio da holding. Isso vai ajudar lá na frente. Então, essa é uma questão. Mas uma outra questão são as oportunidades de negócio. Por exemplo, a gente pode trazer alguém que tem o potencial, como você mesmo fez com aquele jovem, investiu em um, que serve como case. Eu admiro esse tipo de trabalho e é isso que nós queremos fazer. Um exemplo, quando nós viemos para o Brasil de volta, em 1993, nós iniciamos um trabalho de casas-lares. Então, tínhamos 2 casas-lares aqui e depois estabelecemos 3 em São Paulo, isso em Monte Verde, casas modelos, e por um tempo elas funcionaram. Quando nós vimos vários outros lugares com casas-lares, então aquilo serviu como legado. Então, nós paramos aquele tipo de trabalho. O que nós queremos ver, um exemplo com o trabalho aí, é que o nosso pessoal possa também ajudar aqueles outros com os seus exemplos. E talvez a gente pode também contratar em algumas empresas aquele pessoal que tem o perfil, porque não é todo mundo que tem o perfil. Tem muita gente que não tem interesse em um trabalho, não foi preparado para um trabalho. Um exemplo, hoje mesmo nós estamos levando um casal. Nós falamos para ele, nós vamos mandar você para a Irlanda. Um exemplo, hoje, um casal para a Irlanda, eu vou colocar um exemplo, ele trabalhando, um exemplo, a partir de janeiro, onde o salário será por hora de 14,50. Ele tem condições de pagar a escola e trabalhar. E dá para tirar 2.000 € livre por pessoa. E aí são 4.000 €. 4.000 € em 2 anos, que ele pode ficar ali, ele vai ter aproximadamente 100.000 €. Ele investindo em Portugal, comprando uma casa velha, com um exemplo, que dá 3 casas, e reformá-la no interior, ele pode alugar as 2 e sobreviver. Então, nós queremos usar alguns exemplos. Então, nós não estamos pensando em Portugal a curto prazo. O nosso trabalho é a longo prazo. E a gente quer usar alguns cases para essa área. Então, eu digo para você, eu estou impressionado de imaginar que a Irlanda está precisando de trabalhadores, como toda a Europa, por causa do envelhecimento. E uma coisa importante, imagina o unir o útil ao agradável. Então, a Irlanda pode ser também um apoio, porque se ele vai dirigir um hotel e não fala inglês, então é uma dificuldade. Se ele vai trabalhar numa empresa de importação e exportação sem o inglês, também é difícil. Então, essa é uma das áreas que a gente quer estabelecer uma escola de línguas. Nós estabelecemos 3 escolas de línguas na Índia, estabelecemos 3 escolas de hebraico no Egito. Então, as experiências que a gente tem tido, a gente quer cooperar. Agora, o desafio que você está falando é muito grande, porque tem muita gente que não tem nenhuma formação, que não tem nenhuma preparação, que não tem nem apoio das suas igrejas, porque eles foram sozinhos. E muita gente foi sozinho. Exatamente. O Orfeu colocou. Como fazer para apoiar? Tem muito empresário rico no Brasil. Então, como trabalhar isso? Agora, a gente precisa unir os esforços, porque eu creio que quando se une os esforços, como aconteceu, um exemplo, Deus mandou para o deserto, um exemplo, Filipe, e ali ele tinha mandado um outro simultaneamente. O evangelho chegou ali no norte da África. Depois, nós temos ali, o Senhor permitiu que Saulo fosse em direção
como perseguidor e falou também com Ananias. E ali o evangelho chegou às nações. No capítulo 10, nós temos lá um exemplo, Pedro e Cornélio. E Pedro ainda teve uma resistência. O Espírito Santo é liberado um exemplo, aos gentios. Eu creio, Portugal é algo estratégico no mundo hoje, como um exemplo, como um modelo para as nações.